Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Meu nome é Bruno, sou da cidade de Ouro Preto e faço parte do grupo de oração Imaculado Coração de Maria. E estou aqui hoje a convite da coordenadora Marluce, do grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres de Lavras Novas, para partilhar a palavra de Deus com vocês. Então estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria que você já pudesse se colocar em oração, porque a palavra de Deus ela vai ser proclamada. E quando a palavra de Deus é proclamada, ela não volta para o céu sem dar frutos. Então que hoje, essa terra que é o seu coração possa receber essa semente que é a palavra de Deus. E que possa gerar muitos frutos na sua vida, meu irmão. Então convido a você a abrir o seu coração, abrir os vossos ouvidos, para que essa palavra seja como um bálsamo na sua vida, que possa te dar força, possa te revigorar. Hoje nós iremos partilhar a palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos partilhar do versículo 31 ao versículo 38. Amém. Então, o título da passagem é Primeiro Anúncio da Paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, nessa passagem, nesse primeiro anúncio da paixão, ali ele quer colocar os apóstolos, ali no caso os discípulos e aquela multidão que o seguia, dentro de uma realidade. Se nós formos olhar o Evangelho desde do seu início, a gente vai ver que Jesus não havia falado daquilo que ele iria passar ainda. Então, por isso, o primeiro anúncio da paixão. Então ali, os apóstolos, aquelas pessoas que seguiam Jesus, às vezes eles viviam em uma ilusão, de que só seria tranquilo seguir a Jesus, que eles iriam estar na companhia do Mestre, que ali, igual Jesus, o evangelho anterior vai dizer que eles estavam voltando de uma missão que Jesus havia os enviado, mas ali eles voltaram sorrindo, dizendo que até os demônios obedeciam a eles, em nome de Jesus. Então Jesus
vai colocá-los dentro de uma realidade. Jesus vai dizer para eles, olha, não é somente tranquilidade servir o Filho de Deus, servir ao reino. Então, da mesma maneira que eu vou padecer muitas coisas, vou passar pelo sofrimento, pela angústia, serei rejeitado, serei levado à morte, vocês também terão que passar por isso. Então, muitas vezes nós, meus irmãos, a gente vive em uma ilusão de que às vezes seguir a Jesus é somente tranquilidade, é só dizer que eu sou cristão, que eu não preciso de renunciar a nada. Mas não. Jesus hoje está dizendo para nós que é necessário que a gente também passe por essas coisas. Que a gente não pode se evadir dessa realidade que é o reino de Deus. Que não tem como a gente correr disso, do sofrimento, da angústia, da morte, né? Mas não da morte física, mas a gente morrer para o mundo. Então muitas vezes nós queremos servir ao mundo e servir a Deus, então não é possível. Não é possível isso acontecer. Então Jesus hoje aqui está deixando bem claro no primeiro anúncio da sua paixão, é necessário que o Filho do Homem passe por muitas coisas, e vocês também terão que passar por isso. Então ele está dizendo para mim hoje, meu irmão, está dizendo para você, é necessário que a gente passe pelo sofrimento, pela rejeição, pela morte. Mas é a morte para essa vida. Que a gente morra para o mundo, que a gente morra para o pecado e renasça para Deus. E Jesus vai dizer, aquele que entregar a sua vida por amor de mim, do Evangelho, vai ganhar a sua vida. Então é um sacrifício de amor por Deus que nós temos que fazer. Então hoje Jesus nos chama, meus irmãos, a sacrificar a nossa vida, a morrer para nós mesmos, a morrer para o pecado e viver para Deus, pelo Evangelho. Às vezes eu estou falando com alguns evangelizadores. Todos nós somos chamados a evangelizar. Então nós temos que ser testemunhas deste Evangelho de Cristo. E não tem como a gente testemunhar a Jesus Cristo, ao reino de Deus, sem que a gente morra para o mundo. Senão nós estaremos dando contra-testemunho. Então é necessário, meus irmãos, morrer para o mundo, para o pecado. E um pouco mais adiante ele vai dizer, né, o Evangelho vai dizer, que Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Ou seja, Pedro ele não aceitava que o Messias, que o Cristo passasse por esses sofrimentos. E muitas vezes nós temos o pensamento de Pedro. Muitas vezes nós não aceitamos que nós temos que passar por esse sofrimento. Muitas vezes a gente quer adaptar o Evangelho à nossa vida. Ah, não, mas Deus é amor. Deus não quer que a gente sofra. Não, Ele não quer que a gente sofra. Mas é necessário que a gente renuncie às coisas. E às vezes isso vai causar uma dor em nós. Sim, a renúncia às vezes ela dói, mas é necessário. Então que a gente tire esse pensamento da nossa mente, meus irmãos. É necessário sim que a gente renuncie, que a gente passe por esse sofrimento. E Jesus vai dizer, se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Ou seja, nós temos que perder essa nossa vida neste mundo. Às vezes nós temos que perder a farra. Às vezes nós temos que perder a bebedeira. Às vezes nós temos que perder até alguns amigos que nos levam para o mau caminho. Às vezes nós temos que renunciar a coisas que nos tiram do caminho de Deus. Sim. Porque é necessário. Porque a gente só vai encontrar a nossa vida com Deus. A nossa vida neste mundo é passageira, meus irmãos. Nós estamos aqui para conquistar o nosso lugar no céu e achar verdadeiramente a nossa vida que está em Jesus Cristo. Então, se eu dedicar a minha vida para este mundo,
eu irei perder a vida vindoura, a vida eterna com o nosso Senhor? Então aqui Jesus ele vai um pouco contra a lógica. Então se você quiser achar a sua vida, você tem que perdê-la. Olha que interessante. E perdê-la neste mundo, meus irmãos. Então nós temos que morrer para este mundo, para o pecado, para que a gente encontre a nossa vida plena. Jesus vai dizer que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a nossa vida só está em Jesus. Enquanto nós estamos no mundo, nós estamos procurando a nossa vida neste mundo, nós ainda não encontramos a nossa vida com o Senhor. Uma vida de paz, uma vida de plenitude, uma vida de amor. Então, meus irmãos, que a gente possa encontrar essa nova vida com o Senhor, que está escondida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele vai dizer, porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então Jesus está dizendo para nós hoje, meus irmãos, que a gente não pode se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas a gente vê que às vezes se dizem cristãs, mas às vezes que não tem coragem de colocar um crucifixo, de colocar alguma blusa que existe ali uma estampa da cruz de Jesus, uma estampa do nosso Senhor, uma estampa de Nossa Senhora, uma blusa que evangeliza. Muitas pessoas não têm essa coragem, porque muitas vezes se envergonham de ser cristãs. Mas Jesus quer que a gente seja testemunha da graça de Deus. Jesus quer hoje, meus irmãos, que a gente não se envergonhe dele. Porque é muito triste a gente se envergonhar de uma pessoa. Eu já conheci pessoas que se envergonhavam dos seus pais. E imagina a tristeza que esses filhos causavam no coração dos seus pais. É o mesmo que a gente faz com o nosso Senhor, quando a gente se envergonha dele. Às vezes na faculdade, as pessoas perguntam a sua religião, às vezes você tem vergonha de falar, às vezes nós temos vergonha de falar. Não, Jesus hoje nos chama a dar testemunho dele, a falar das obras que Jesus já fez na nossa vida. Porque imagine só quando Jesus voltar na sua glória e a gente chegar perto dele e dizer para ele: Jesus, o Senhor me conhece? Ele vai dizer: não, eu não te conheço. Eu me envergonho de você. Imagine o seu coração como ficaria. Então muitas vezes é assim com a gente, meus irmãos. E muitas vezes se envergonhar é aderir ao Evangelho na nossa vida. Muitas vezes eu tenho vergonha de chegar, às vezes, em uma festa e dizer para aquelas pessoas que eu não bebo mais. Aí você vai ser indagado, as pessoas vão te perguntar: mas por que você não bebe? Aí a pessoa vai ter vergonha de dizer não, porque eu aderi ao cristianismo. Hoje eu decidi na minha vida fazer a vontade de Deus e eu não quero mais beber. Muitas pessoas não têm essa coragem, se envergonham. Mas nós temos, meus irmãos. Porque por meio deste testemunho, quando a gente não se envergonha do Senhor, nós temos uma ação evangelizadora. Eu, quando chego em um lugar
que eu deixo bem claro para as pessoas que eu sou um cristão, que eu faço a vontade de Deus na minha vida. E ali eu começo a dar testemunho das graças que Deus já fez, faz e ainda vai fazer na minha vida. As pessoas começam a ficar impressionadas. Elas começam a ver, por meio do meu testemunho, que eu encontrei uma vida plena com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de paz. E por meio desse meu testemunho eu evangelizo. Quando eu não me envergonho do Senhor, eu evangelizo também. Então Jesus quer hoje, meus irmãos, que a gente não tenha vergonha de falar do nosso Mestre, de falar das obras de Deus na nossa vida. Porque é muito triste, meus irmãos, a gente ser motivo de vergonha para as pessoas. E que a gente não deixe que Cristo seja envergonhado pelas nossas atitudes. Então hoje, meus irmãos, Jesus nos convida a morrer para nós mesmos, a morrer para os nossos pecados, a morrer para o mundo, para que a gente viva para Deus, viva para o Evangelho, e que a gente faça essa obra de amor a favor do reino de Deus. Então Jesus hoje nos chama, nesse primeiro anúncio da sua paixão, que a gente tem que morrer para o mundo e nascer para Deus. Então que você possa hoje, por meio dessa palavra, meu irmão, retornar para Deus, que você possa renunciar, que você não se envergonhe do Senhor, que você possa encontrar essa vida que você tanto procura. Às vezes você vê uma vida, uns cristãos que se entregaram verdadeiramente para Deus, você fica se perguntando, mas por que essas pessoas são assim? É porque elas sacrificaram a sua vida. Paulo vai dizer, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, que os que estão em Cristo crucificaram a sua carne, juntamente com suas paixões e suas concupiscências. Então, como Jesus Cristo, nós crucificamos a nossa carne na cruz, como Jesus fez, para que a gente encontrasse essa vida. Então, você que fica vendo essa vida nas pessoas, as pessoas sendo felizes, você que se pergunta, como que essas pessoas conseguem ser felizes? É porque elas crucificaram a sua carne e encontraram a sua vida que estava em Jesus Cristo. Então, que você possa hoje, meu irmão, renunciar. Que você possa hoje sacrificar a sua vida. Que você possa hoje romper com essa vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Que você possa evangelizar, possa testemunhar a graça, para que Jesus Cristo, quando vier, possa testemunhar de você também. Que Ele não se envergonhe de nós, mas sim que Ele tenha orgulho de nós, meus irmãos. Que essa palavra possa dar muitos frutos na sua vida. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Que essa palavra possa modificar, transformar a sua vida da mesma maneira que está fazendo com a minha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço, até mais.